Beleza, então boa noite a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, a presença de todos aqui. Espero que tenhamos bons debates, que possamos ter uma boa conversa. Gostaria também de agradecer, o convite feito a mim pelo Wayne para ministrar esse mini curso, intitulado Crítica no Divã, ou Critique on the Cult, e Conhecimento e Interesse, como a obra habermasiana é concebida por M. Ellen. Bom, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de me apresentar brevemente, e também falar um pouquinho sobre o que eu venho pesquisando desde a graduação. Eu sou a Paula, eu sou mestranda em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu tenho pesquisado já há algum tempo o papel ocupado pela psicanálise freudiana no interior da obra Conhecimento e Interesse, de Jürgen Habermas. E, recentemente, meus interesses estão voltados a pesquisar como se dá a recepção, um tanto controversa, entre M. Ellen e Robin Selickatz, ambos integrantes da quarta geração da teoria crítica, a respeito da sustentação de um modelo de crítica social extraído de conhecimento e interesse. Então, devido à obra do Habermas ser um tanto quanto densa, cansativa e, por vezes, de difícil compreensão, eu planejei apresentar pontos-chave do livro, aqui, focando, sobretudo, na releitura da psicanálise que é feita pelo Habermas. E, posteriormente, abrir para um debate a respeito das impressões que vocês tiveram da aula de hoje. Por isso, então, eu preparei uma fala, visando não esgotar o tempo de aula, apenas apresentando. Além disso, eu gostaria também de deixá-los à vontade para me interromper, caso eu acabe passando por algum ponto de maneira muito rápida ou alguma questão não fique clara o suficiente. Bem, eu resolvi dividir aqui esse mini curso em duas partes. Na aula de hoje, eu pretendo abordar, em sentido amplo, a releitura habermasiana da psicanálise de Freud e o papel ocupado pela psicanálise na obra Conhecimento e Interesse. Então, meu objetivo central será demonstrar como Habermas utiliza a psicanálise como um método crítico particular e como ele propõe a sua releitura como uma forma de discurso hermenêutico, dedicado, portanto, à identificação de bloqueios sistemáticos no acesso às próprias experiências subjetivas dos sujeitos, E, em certo sentido, sua superação por intermédio de um método clínico que possa acessar o liame entre o processo de autoconhecimento e suas construções sociais. Então, face a isso, a psicanálise representaria uma peça fundamental na suplantação de entraves positivistas, ao desenvolvimento da crítica do conhecimento, explicitando aqui um tipo de interesse emancipatório, inerente à identificação e ao transcender de patologias sociais. E, na próxima aula, eu pretendo demonstrar como esse projeto habermasiano não se impõe sem dificuldades. Nesse sentido, eu pretendo abordar pontos relevantes da obra Critique on the Cult, ou numa tradução livre, Crítica no Divã, na qual M. Ellen defende, sobretudo no capítulo 5 do livro, a necessidade de revisar a leitura habermasiana da psicanálise. Então, nessa obra, Ellen busca reconstruir a intuição que foi proeminente, já nos primeiros capítulos ali da obra dela, e que foi também muito proeminente já nos primeiros trabalhos que foram feitos pelo Habermas, e que foi recentemente revivida pelo Robin Selickatz, sobretudo na obra Crítica como Prática Social, que foi publicada em 2009. Então, a Ellen se debruça sobre Conhecimento e Interesse, que foi publicada em 1968, e sobre, perpassa um pouco, tem um certo diálogo com o Selickatz, com a obra Crítica como Prática Social do Selickatz, de 2009, sobre essa questão de como pode a psicanálise estar junto, ser traduzida para um modelo de análise crítica às patologias sociais. E também ela busca reconstruir essa intuição, que foi tanto proeminente nos trabalhos do Habermas quanto na obra do Selickatz, de que a psicanálise ofereceria um modelo frutífero
para a metodologia da teoria crítica. Então, embora a ML entenda essa intuição de um modo muito convincente, também existe a preocupação de que as interpretações da psicanálise que o Habermas oferece para apoiá-la sejam excessivamente racionalistas e cognitivistas, né? Então, segundo ela, o método crítico habermasiano desenvolvido em conhecimento e interesse enxergaria a psicanálise como um processo de iluminação que funciona por meio de uma reflexão crítica e racional, sendo essa a maior objeção que a Ellen faz ao Habermas, né? O modo como seu projeto repousa sobre uma base racionalista de interpretação dos métodos psicanalíticos. Então, a obra Conhecimento e Interesse, ela surge em meio a um conflito, né? Em meio a um conflito, sobretudo com o positivismo. Então, ela foi publicada pelo Habermas em 1968, e um dos principais objetivos dele era dar continuidade ao debate de que o positivismo teria como premissa principal a ação da experiência de reflexão no âmbito da teoria do conhecimento, buscando, assim, um conhecimento objetivo e aos mesmos moldes das ciências naturais, né? Mas um conhecimento objetivo da realidade social. E, com isso, haveria neutralização da necessidade filosoficamente fundada de autorreflexão e de crítica epistemológica. Então, nessa obra, o Habermas se apropria da psicanálise como um instrumento metódico para a elaboração de sua crítica ao positivismo, no qual ele confronta tanto as ciências empírico-analíticas da natureza, quanto as ciências hermenêuticas da história, opondo, assim, a autocompreensão objetivista desses campos disciplinares um modelo de autorreflexão que estaria inspirado pela cura analítica. E dessa forma, o Habermas procura abordar implícita ou explicitamente temas que são muito caros, né, à tradição frankfurtiana. A exemplo como, né, a reflexão voltada à prática, uma crítica da cultura, a ideia de uma razão emancipatória e a denúncia do positivismo e de formas patológicas, né, de reprodução social, tendo então por intenção fornecer maior plausibilidade aos postulados da teoria crítica. E, além disso, o Habermas se detém ao projeto de uma crítica da ideologia, que, ao nível teórico, seria uma crítica do saber, né? Destinada a desmascarar as autoilusões objetivistas da ciência. E, ao nível da praxis, seria uma crítica da cultura, que estaria destinada a desmascarar as legitimações ideológicas, né, que inibem a percepção das estruturas da comunicação sistematicamente deturpadas. Então, Habermas, em Conhecimento e Interesse, busca se dedicar a esses estudos clínicos do Freud e busca também interpretá-los como um capítulo-chave na trajetória da reflexão filosófica dedicada exatamente a esses processos de autocompreensão subjetiva e seus bloqueios característicos, né? Então, a leitura habermasiana não apenas inscreve a psicanálise como parte de uma herança hermenêutica, mas busca também reconhecer a sua especificidade como um modo particular e original de hermenêutica crítica, que estaria munida de um interesse emancipatório e, com isso, conseguiria acessar o liame entre o processo de autoconhecimento e suas construções sociais, por intermédio, então, de um método clínico que estaria dedicado à identificação de bloqueios sistemáticos no acesso às próprias experiências subjetivas. Então, a interpretação da psicanálise como uma hermenêutica crítica inclui, né, toda uma linguagem de gestos corporais e manifestações psíquicas, né, como os equívocos, os sonhos e os atos falhos, que podem se manifestar de diferentes modos. E dentre eles, encontramos os casos de esquecimento, os lapsos de fala, de escrita, de leitura e de entendimento. E esses distúrbios internos são indícios que expressariam aqueles sentimentos latentes que estão alheios ao paciente, por estarem inconsciente, embora o pertença. Né? Então, como o próprio Habermas explica, esses símbolos segregados desdobram seu poder por cima das cabeças, né, por assim dizer, dos sujeitos,
e os forçam a satisfações e simbolizações substitutivas, né? Então, dessa maneira, esses símbolos acabam distorcendo o texto dos jogos de linguagem cotidianos e acabam se fazendo notar como distúrbio das interações avezadas. Então, por meio da compulsão, da mentira e da própria incapacidade de corresponder a expectativas que são convertidas em obrigações. Então, essas combinações de linguagem, que incluem, né, os nexos simbólicos, entrelaçados aos elementos linguísticos, que seriam, a exemplo, né, das expressões obsessivas, ou então das ações, por exemplo, a compulsão, a repetição, e manifestações corporais distintas, né? Então, esse jogo de linguagem acabaria por quebrar as combinações de linguagem, que são geradas através de uma fala, então, analista e analisando, até o ponto de elas não concordarem mais entre si e desmentirem, né, o que é dito pelo paciente. E aqui o Habermas sempre deixa muito claro que não é que o paciente tenha tido a intenção de mentir ou mesmo de omitir algo, né? Às vezes ele nem mesmo percebe o que aconteceu ou como esse mal-entendido ocorreu, mas essas combinações de linguagem acabam sendo entrelaçadas com esses elementos linguísticos, né, as expressões obsessivas, a compulsão, a repetição e diversas manifestações corporais, e acabam, assim, contradizendo, de certa forma, o que o paciente está dizendo, né? Então, por isso, a autorreflexão do paciente deve sempre partir daquilo que é conscientemente comunicado, né? Não daquilo que foi inconscientemente comunicado, né? A exemplo, então, desses atos falhos, dessas expressões, esses elementos linguísticos obsessivos, né? Então, o paciente e o analisando devem sempre buscar recompor aquilo que acaba escapando, né? Como o que o Habermas chama de um texto deteriorado. Então, numa comunicação entre analista e analisando, não segue-se regras gramaticais dadas como normais, né? Porque haveriam essas combinações de linguagem. Então, seria aqui papel do analista tentar recompor, de certa forma, aquilo que vai escapando durante a comunicação e que aparece como um texto deteriorado, né? Então, esses elementos linguísticos não podem ser simplesmente malbaratados como acidentes, né? Nem tampouco podem ser denegados a longo prazo no seu caráter de símbolo, o que os comprova como partes segregadas de uma contextura simbólica. Porque, na verdade, eles são esses elementos linguísticos são as cicatrizes de um texto deteriorado, como Habermas explica, que o paciente acaba defrontando como um texto que lhe é incompreensível, né? Incompreensível. E, além disso, o Habermas continua explicando que quando as nossas moções pulsionais, né, os nossos instintos, os nossos desejos libidinosos dirigidos a um objeto exterior de satisfação, entram em conflito com um sistema consciente, né, que muitas vezes é representado pelas repressões que são impostas por nossa sociedade, o mecanismo de defesa, né, o recalque, protege os indivíduos através do aprisionamento de suas representações traumáticas e de suas pulsões, né, portanto, dando um destino a elas. E assim surgiria um conflito, né, surgiria um conflito entre desejo e intenção, entre a satisfação pulsional e a limitação necessária, que aparece como traumática a um sujeito, né? Fazendo-o, portanto, reproduzir o recalque desse trauma. E o recalque desses conflitos internos funcionaria como certa exclusão dos nossos instintos, que acabaria por fragmentar e deturpar as situações de latência e trauma de cada sujeito, né? Não seguindo, portanto, as regras comunicativas dadas como normais, como as narrativas lineares, né? A fim de que pudesse haver uma interpretação clara a respeito dos seus próprios conflitos. E essa parte inacessível ao paciente seria fruto de uma pressão de resistência, que também seria responsável por tornar a comunicação entre o analista e o analisando um tanto obscura. E a resistência, para o Habermas, representa um indício seguro de que há um conflito interno, né? Um conflito entre duas forças, entre duas partes, né? Ou seja, a parte da nossa psique,
que deseja manifestar algum conteúdo latente que foi recalcado, e outra força, né, outra parte que deseja continuar restringindo, deseja continuar recalcando esses sentimentos e essas lembranças, né? Ou seja, a resistência acaba sendo ao inconsciente, ou melhor, ao desejo latente inconsciente, né? Então, o próprio Freud explica que é preciso haver uma força que deseja manifestar algo e uma outra força que teima em não admitir essa manifestação, né? Então, em um ponto, pode ser que uma força consiga impor o que ela queria dizer, e em outro ponto, a instância resistente acaba obtendo sucesso em extinguir por completo a comunicação intencionada, ou então substituí-la por algo que não revela nenhum tipo de sinal, né? Ou seja, se o sonho, por exemplo, não reproduz fielmente os pensamentos do sonho, se é preciso que haja um trabalho de interpretação para lançar ponte sobre o abismo, né, entre ambos, então isso seria um êxito da instância resistente, né, da instância inibidora e restritiva, que nós temos que explorar a partir de uma percepção da resistência na interpretação do sonho, por exemplo. Então, Freud, a partir disso, cunha, né, a fórmula do território estrangeiro interno, né, exatamente para capturar esse caráter dual desse novo domínio, né, que se refere à alienação de algo que ainda é muito próprio ao sujeito. O Thomas McCarthy, que é um autor muito importante, né, dessa geração de teóricos críticos, explica que essa fórmula, né, do território estrangeiro interno serviria para explicar que muitas vezes os sentimentos latentes de cada sujeito, né, acabam lhes causando tanta dor e que por isso acabam se alienando em territórios psíquicos tão profundos que nem mesmo os sujeitos, né, os próprios sujeitos conseguem distinguir, encontrar ou mesmo compreender, né, seus sentimentos expressos através da comunicação. Então, aqui o Habermas acaba também comparando o trabalho do analista ao trabalho de um arqueólogo, né? Porque a sua principal tarefa consistiria, né, em tentar reconstruir a pré-história do seu paciente e ajudá-lo, então, durante esse processo de autorreflexão, exatamente ao propor interpretações e possíveis construções de partes da vida do paciente que foram esquecidas, que foram recalcadas, mas que são relevantes para a sua história, né? E essa parte de vida que muitas vezes é recalcada não está no consciente, nem no subconsciente, né? Está no inconsciente, está esquecida, teoricamente, né? Mas o ponto de latência continua ali, né? Então, o paciente continua sentindo essa dor desse trauma, continua latente esse ponto, mesmo que esses acontecimentos estejam recalcados, estejam presos no inconsciente. Então, essa tarefa de reconstrução, né, da parte do analista, o Habermas vai argumentando, né, que essa tarefa de reconstrução do conhecimento dessas partes da vida do paciente é apenas um conhecimento sugerido pelo analista, né? Então, permanece sendo um saber abstrato até que o próprio analisando consiga apropriar esse saber a si mesmo e consiga se recordar também de suas próprias alienações durante o processo de consciência de si. E aí ele começa a dar início à reconquista desse território estrangeiro interno, né? Então, seria possível aqui prosseguir com a reconstrução racional dos textos mutilados que foram emitidos pelo paciente ao analista, a partir de uma longa cadeia de associações livres do analisando, né? Até chegar ao elemento traumático reprimido, ou seja, seria através de momentos vividos pelo paciente, desde a infância até a fase adulta, né? E relatados, então, ao analista, que o analista poderia começar a remontar, de certa forma, o passado do analisando e poderia dar início a começar a encontrar, né, o ponto de latência que foi recalcado pelo paciente. Então, durante esse processo, não caberia ao analista, né, e o Habermas enfatiza isso, né, não caberia ao analista
buscar a verdade enquanto algo absoluto, né? Ou seja, não convém, por exemplo, a pesquisa com familiares para descobrir se o que o paciente relata é verdadeiro ou não. Então, por isso, a psicanálise seguiria a técnica de fazer com que os próprios analisandos, tanto quanto possível, proporcionem a solução dos seus próprios enigmas, né? Sendo, então, o analista apenas um mediador e um auxiliar nas interpretações deles. Daí o papel central do analista, né, ao ajudar o paciente a interpretar seus próprios textos fragmentados, né? Trataria-se, então, de tornar o inconsciente acessível novamente ao consciente, o que só poderia acontecer mediante a suplantação das resistências, que seria um empecilho à comunicação normal. Então, aconteceria que no decurso do tratamento, né, os pacientes, ao invés de apresentar sintomas, né, como febre, dor de cabeça, etc., eles apresentam seus textos fragmentados, né? O Habermas fala, apresentam seus textos fragmentados, ou seja, apresentam tanto o relato dos seus sonhos, por exemplo, quanto partes de sua vida que lhes causam alguma espécie de dor ou desconforto. E aqui ele deixa claro que é por isso que a terapia seria tão importante, né? Porque a comunicação prepara o paciente para sua possível emancipação, né? Porque para a retirada das resistências, o que tornaria possível a superação do estado do seu estado oprimente, né? Daquele estado de latência, através do autoconhecimento. O Habermas também deixa claro, né, nesse processo, que não existe uma emancipação ou uma superação completa, né, total desse estado oprimente. Existe uma tomada de consciência de si, existe conhecer minimamente os pontos que causam essa latência e, então, começá-los a tratar, né, começar a tratá-los. Mas não há uma superação completa, né, uma emancipação completa desse estado oprimente. Então, esses sentimentos que foram recalcados e que não querem ser lembrados porque são dolorosos e traumáticos, acabam sendo trazidos à tona durante esse processo de diálogo entre analista e analisando, né? E, embora eles não queiram, esses sentimentos recalcados não queiram, né, ser lembrados, a lembrança dessas fases é uma condição necessária para que possa haver uma suposta cura, né, uma suposta emancipação. O Freud mesmo fala, né, que essas emoções inconscientes não querem ser lembradas como a cura deseja que seja, né? Mas elas acabam sempre empenhando-se por se reproduzir, né, em correspondência com a atemporalidade e com certa capacidade de alucinação do inconsciente. Então, o paciente acaba atribuindo atualidade e realidade em semelhança ao que se passa no sonho, por exemplo, né? Aos resultados de descobertas de suas próprias noções inconscientes. Ou seja, ele quer pôr em ação suas paixões sem tomar consideração pela sua situação real, né? O analista, por outro lado, quer compeli-lo a alinhar essas emoções, né, num contexto de um tratamento e no contexto também da história de vida desse paciente, para conseguir subordiná-las a uma consideração intelectual e então reconhecê-las segundo o seu valor psíquico, né? E aqui, portanto, não bastaria compreender esses fragmentos internos, né? Deve-se também compreender a razão pela qual esses sentimentos foram recalcados e, por consequência, acabam aparecendo como fragmentos, né? Ou seja, compreender não apenas o sentido de um texto ou a comunicação possivelmente deturpada que é emitida pelo paciente, né? Mas compreender também o sentido da própria deturpação dela, né? Dessa linguagem e dessas ações que o paciente vai demonstrando ao longo do processo, né? Então, dessa forma, a hermenêutica crítica que o Habermas procura postular, né, em conhecimento e interesse, busca revelar e descobrir o significado mais profundo daquilo que se mostra, né, de modo bruto na realidade comunicativa de um sujeito. Então, sua procura aponta para um significado que ainda é oculto, que não é manifesto, de um texto
que está sendo emitido pelo paciente, né? Através da comunicação ou mesmo de manifestações corporais. E a hermenêutica crítica também visa abranger um método de emancipação do sujeito enquanto parte de uma sociedade, né? E esse método de emancipação seria viabilizado através dessa comunicação entre analista e analisando, por meio da qual se poderia alcançar o conhecimento real do próprio sujeito e, assim, a busca por uma compreensão semântica e pragmática da sociedade e de si. Então, em face das normas, né, e instituições instituições sociais, né, que acabam bloqueando a livre comunicação entre os sujeitos sociais e também das falsas legitimações que acabam tornando opacos esses bloqueios, né, esses bloqueios a uma linguagem não deturpada, a psicanálise propõe um modelo de comunicação sui generis, né, que instaura entre analisando e analista uma subjetividade cujo resultado final seria a tomada de uma consciência através de um processo de autorreflexão. Então, visto que essas moções pulsionais, né, acabam entrando em conflito com esse sistema de autoconservação, o objetivo principal da sociedade acabaria sendo canalizar essa energia pulsional primitiva, né, de um sujeito para outras atividades, né, como o trabalho ou também como as atividades psicológicas, né, exemplo das religiões, dos dogmas religiosos, né, sendo então esse um processo conhecido na psicanálise como processo de sublimação. Só que essa compensação do desejo por meio de outros modos sociais de satisfação seriam apenas satisfações virtuais, né, que de fato não se realizariam. Ou seja, os desejos insatisfeitos dariam lugar à realidade de um progresso técnico da sociedade. Então, uma vez que, de acordo com o próprio Marx, né, a autoconstituição da espécie estaria ligada ao mecanismo do trabalho social, a sociedade humana acabaria estando fundada em alicerces econômicos, né? Visto que a sociedade acabaria visando, sobretudo, a canalização das energias libidinosas dos cidadãos para o trabalho. Então, aqui o próprio Freud acaba explicando que o motivo da sociedade humana seria, em última instância, um motivo econômico, né? Dado que a sociedade não tem meios de vida suficiente para conservar os seus membros sem o próprio trabalho deles, ela precisa acabar restringindo o número de seus membros e então direcionar as energias de sua atividade sexual para o trabalho. E a partir disso, o Habermas argumenta que a solução encontrada para esses conflitos que advêm dessas repressões sociais são soluções coletivas, né? E disso começam a ser erigidas as instituições sociais com formas patológicas, e aqui o Habermas dá o exemplo das igrejas, né, com suas imagens religiosas do mundo, ritos e sistema de valor, que geram ilusões e, por consequência, a reprodução de comportamentos uniformes, né? O Freud comenta ainda que o conhecimento, né, dessas enfermidades neuróticas de diversos seres humanos realizou bons serviços, né, para a compreensão das grandes instituições sociais, porque as próprias neuroses que se revelam, acabam se revelando como tentativas de solucionar individualmente os problemas da compensação do desejo, os quais deveriam ser solucionados socialmente pelas instituições. E essas instituições sociais que são erigidas a fim de servirem como soluções temporárias para os conflitos entre pulsão e sistema de autoconservação, nada mais fazem que trazer à tona a necessidade dos indivíduos rejeitarem e remanejarem suas noções pulsionais para o trabalho, né? Ou então para as religiões, por exemplo, né? Que é o exemplo que o Habermas usa, produzindo então visões muito legitimadoras do mundo, né? E também uniformizações no comportamento dos sujeitos que congregam ali, né? Como acontece dentro dessas instituições religiosas que cujos mandamentos, né, e os padrões acabam adestrando os seus seguidores, né, e oferecendo então uma suposta gratificação subjetiva, né,
no mundo vindouro, né? Contudo, o Habermas continua argumentando que seria por meio de um ato autorreflexivo, que aconteceria, então, sob condições de uma comunicação entre o analista e o analisando, que o paciente começaria a se tornar interessado pelo seu próprio autoconhecimento, né? Sendo aqui esse o ponto de partida para que haja uma superação, ou melhor, uma possível emancipação do sujeito frente a essas coerções das instituições sociais com formas patológicas. Então, a reflexão sobre a relatividade histórica, né, dos critérios para aquilo que vale como patológico, acabou levando Freud da coerção patológica em um plano individual para a patologia da sociedade em seu todo, né, como um todo. Então, essas instituições da dominação e mesmo as tradições culturais que são concebidas pelo Freud como soluções temporárias de um conflito fundamental entre as potencialidades pulsionais excedentes e as condições de autoconservação coletiva, seriam temporárias, né? Uma vez que nessa base afetiva da repressão acabaria se gerando a coerção dessas soluções substitutivas com formas patológicas, né? Que é o termo que o Habermas sempre utiliza. Mas como na situação clínica, né, na própria sociedade, é posto junto com a coerção das sociedades patológicas o interesse por sua superação. Então, nesse âmbito, o Habermas explica que a linguagem empregaria características que acabariam evidenciando a sociedade a que cada sujeito está inserido, com suas particularidades peculiares a cada uma delas, tais como as tradições e a cultura. E aqui, a consciência e as interpretações dos textos deturpados que são emitidos pelo analisando ao analista, se fossem aplicados à hermenêutica crítica, aos métodos de um diálogo da clínica psicanalítica tradicionais, teriam como resultado, então, a autorreflexão e a consequente emancipação do sujeito aos entraves a uma comunicação livre e ao seu estado traumático, né? Além de uma tradução de um modelo de clínica individual para um modelo mais amplo, né, de análise e crítica às patologias sociais. Com isso, então, a psicanálise, nesse modelo que o Habermas tenta postular em conhecimento e interesse, se inscreveria na herança hermenêutica, mas daria ainda um passo além, né? Ela não se restringiria mais a identificar apenas omissões e conteúdos velados, né? Mas a identificar também os mecanismos que operam essas mesmas omissões e, em alguma medida, superá-los, né, através de um processo reflexivo de consciência de si. Então, dessa maneira, o Habermas enxerga a psicanálise como uma ferramenta que objetiva remover os bloqueios da resistência psíquica, fazendo com que essa representação traumática retorne à consciência. Então, seria aqui por meio do ato autorreflexivo, que aconteceria, sobretudo, por meio de sob condições, né, de uma comunicação entre analista e analisando, que o paciente se tornaria interessado pelo próprio autoconhecimento, representando aqui o ponto de partida para que haja uma possível superação do sujeito frente às coerções das instituições sociais com formas patológicas, né? E, novamente, daria início à reconquista do seu território estrangeiro interno. Então, seria mesmo tornar o inconsciente acessível ao consciente. E, desse modo, a psicanálise permitiria evitar certos limites tradicionalistas que estão contidos nessa herança hermenêutica clássica e também oferecer orientações importantes ao desenvolvimento de um modelo de crítica social capaz de ser dirigido tanto às inibições de autocompreensão subjetiva quanto a patologias sociais de caráter intersubjetivo, que são entendidas pelo Habermas como estruturas da comunicação sistematicamente deturpadas. Então, para já ir finalizando a minha fala e a gente conseguir dar início ao nosso debate,
eu gostaria de ressaltar que o Habermas procurou se basear nos pilares psicanalíticos a fim de postular sua hermenêutica crítica, porque eles lidariam diretamente com o surgimento de patologias sociais. Então, visto que o Habermas pretendeu reconstruir uma hermenêutica voltada a orientar os processos de autoconhecimento e emancipação dos bloqueios de acesso de um sujeito ao seu próprio material inconsciente, a hermenêutica crítica, postulada por ele, teria por fito salientar o papel central que a autorreflexão exerceria na superação de um contexto de dominação, né? Ou seja, na tradução de um modelo psicanalítico de clínica individual para esse modelo mais amplo de crítica às patologias sociais, né? No entanto, o modo específico, né, como as distorções comunicativas de autoelaboração do sujeito seriam traduzidas aos termos de um modelo crítico de mais amplo alcance, orientado sobretudo à identificação e superação de patologias sociais de caráter estrutural, permanece muito pouco claro ao longo da obra, né, sendo apenas indicado como objetivo maior de um projeto teórico em andamento. E seria sobre esse ponto que recaem, né, algumas das objeções mais contundentes feitas à obra Conhecimento e Interesse. E essas objeções eu pretendo ver com vocês mais detalhadamente na próxima aula, né? Por fim, então, é necessário salientar que o Habermas não escreveu Conhecimento e Interesse, e eu sempre procuro salientar isso em todas as minhas falas, para criticar, né, a pesquisa convencional que é feita nas ciências sociais, mas sim para combater uma compreensão cientificista dessa praxis, né, de acordo com a qual outras abordagens, sobretudo as interpretativas e as críticas, deveriam ser banidas da atividade científica séria. No entanto, já que esses combates, né, metateóricos acabaram permanecendo improdutivos, ele abandona a seguir esse projeto de justificar uma teoria crítica da sociedade em primeira linha, nos termos da metodologia e da teoria do conhecimento, dedicando-se apenas às questões substanciais de uma teoria da ação comunicativa, né? Essa parte que o Habermas... muitos críticos do Habermas tendem a dizer, bem, mas Habermas abandona tudo em conhecimento e interesse, né? E isso não é verdade. Habermas apenas abandona o projeto de justificar a teoria crítica da sociedade nos termos de uma metodologia e da teoria do conhecimento, né? Mas ele continua se dedicando a questões extremamente substanciais de uma teoria da ação comunicativa, né? Que é, inclusive, o título da próxima obra dele, né? Da obra posterior a Conhecimento e Interesse. Que Habermas inicia, então, em Conhecimento e Interesse, esse projeto, né? De uma teoria da ação comunicativa. E essa parte que foi, de certa forma, renegada pelo Habermas, né, de justificar uma teoria crítica da sociedade, é revivida pelo Selikat, que é um contemporâneo, é um dos integrantes agora da quarta geração da teoria crítica, e também pela Amy Allen, embora com mais ressalvas, né, com mais críticas. Então, aqui eu encerro a minha fala de hoje, né, nesse primeiro dia de mini curso, e relembro que na próxima semana, né, eu pretendo, então, demonstrar como esse projeto habermasiano que a gente viu hoje aqui não se impôs sem dificuldade, né? E, nesse sentido, eu pretendo abordar os pontos mais relevantes da obra Critique on the Cult, ou Crítica no Divã, na qual a Amy Allen defende essa necessidade de revisar a leitura habermasiana da psicanálise, embora ela continue se debruçando, né, sobre essa teoria crítica da sociedade, mas defendendo que é necessário revisar esse projeto habermasiano, e argumenta que esse projeto acabaria repousando sobre uma base muito racionalista e cognitivista de interpretação dos métodos psicanalíticos freudianos. E eu pretendo também trazer rapidamente o Selikat, né, e mostrar essa controvérsia recente que eu venho pesquisando sobre como a Amy Allen defende a necessidade de revisão da leitura habermasiana, por um lado, e, por outro lado, como Robin Selikat
apenas pega o projeto do Habermas, né, contido em conhecimento e interesse, e tenta alavancar seus pontos fortes e melhorar os pontos fracos, né, para dar continuidade a esse projeto de justificar a teoria crítica da sociedade. Então, aqui, eu termino a minha exposição, gostaria de abrir para debates, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se eu passei muito rápido por algum ponto e não ficou claro, e aí a gente pode conversar melhor. Agora, temos bastante tempo, eu programei mesmo uma fala menor, porque eu prezo sempre o debate, né? Porque eu sempre aprendo muito e eu acho que é muito rico, assim, conversar sobre conhecimento e interesse, né? Sobre psicanálise. Então, estou à disposição de vocês. Bom, Paula, eu vou puxar a fila aqui. Muito me interessa uma temática uma disciplina da filosofia, que é a filosofia da religião, né? E assim, Freud tem uma crítica, né? Não só ele, mas o próprio Marx também. Mas enfim, desde a disciplina da outra ocasião na qual eu tive a oportunidade de poder ouvir você falando sobre essa perspectiva de Habermas, por mais que ela foi mais no sentido da epistemologia em si, né? A gente estava com outro foco, mas muito me interessa essa abordagem dele quanto à religião. E se você pudesse explorar um pouquinho mais a respeito disso, de que modo ele integra as críticas marxista e freudiana, como ele desenvolve isso? Sim, Pedro, é muito bom ouvir tuas perguntas, assim, porque elas sempre tocam em pontos que eu gosto de tocar, mas que eu acabo não tocando porque passando muito rápido e existem outros pontos aqui gritando, né? Mas eu gosto desse ponto em especial, né? O Habermas, assim como muitos pontos de conhecimento e interesse, eu admito, não desenvolve a sua crítica à religião, né? Ele também não desenvolve isso, é uma crítica da Ellen, né? Na entrevista que vai ser publicada agora, que eu fiz com a Amy Ellen, ela, de novo, foca nisso, que ele também não explica sobre o papel da transferência nisso tudo, afinal de contas, né? E, de fato, tem uma página, né, de um livro enorme, tem uma página e ele fala muito pouco sobre a transferência. Mas sobre a religião é a mesma coisa, né? O Habermas apenas cita esse exemplo em conhecimento e interesse, de como as religiões acabariam impondo seus dogmas, seus padrões, que uniformizariam as atitudes das pessoas e acabaria reprimindo de uma maneira muito cruel, por vezes, as pulsões das pessoas, né? Tudo isso com foco em um mundo vindouro, né? Em uma outra vida, um foco de compensação futura. E ele fala que isso, não só as religiões, né? Mas o Estado também, mas focando na religião, seria um dos maiores motivos de início às neuroses, aos traumas, porque reprimiria muito as pessoas. Então, essa é a crítica que o Habermas faz às religiões, né? A mesma crítica que o Freud faz também, né? Embora o Freud, no Mal-Estar na Civilização, né, ele ainda toque em outros pontos e passe pelas religiões e depois tenha todo um debate sobre elas, mas
seria isso, né? O modo como as religiões, com seus dogmas, seus padrões, querem uniformizar as pessoas e como isso bate nas pessoas, né? Como isso acaba gerando traumas, acaba gerando pontos de latência que essas pessoas nem sabem que foram geradas pela religião, pelos padrões que a religião impõe. E durante esse diálogo, né, entre analista e analisando, isso vai sendo trazido à tona de uma maneira que nem mesmo o paciente percebe, porque ele não sabe que esse foi um dos pontos de latência, mas conforme ele vai falando, o analista vai tentando reconstruir isso, né? E vai ficando claro o que aqui esses dogmas religiosos acabam causando nos pacientes. Mas seria isso, assim, não há muito uma crítica maior do Habermas em conhecimento e interesse sobre os dogmas religiosos. Certo. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Vitor. Acho que o Vitor levantou a mão. Dá para me escutar? Consegue me ouvir? Sim, escuto bem. Bem perto do modem para não correr riscos. Primeiro, eu vou te parabenizar, né? Tua pesquisa é a segunda vez que eu te escuto, Paulo. Escutei a tua conversa lá com o pessoal do podcast, acho que é o Filosofia Pop, né? Posso estar confundindo o podcast. O que é tudo isso? O que é tudo isso? Isso. Mas tá junto com o Filosofia Pop. Tá junto. Então tá bom, então não foi muita gafe. Eu escutei a tua fala lá e dá para notar que tu está imersa, né, na pesquisa, tua pesquisa está densa, a tua apresentação traz muitos elementos, e eu vou fazer a pergunta aqui de quem está, como é que eu vou dizer, mais mobilizado por admiração e curiosidade do que de alguém que sabe exatamente onde está, quando está se movendo, né, no território da teoria crítica, Escola de Frankfurt, né? Em minha defesa, eu vou dizer que, para não dizer que eu não li nada dos frankfurtianos, eu li o Marcuse, o Eros e Civilização, ainda na graduação, né? E eu acho que eu peguei 2 vezes aquele livro, porque eu me apaixonei por aquele jeito de misturar marxismo e psicanálise, né? Só que eu acho que eu acabei tratando o Marcuse de modo injusto, como se fosse uma introdução à psicanálise, e ele não é, né? Ele está pegando a psicanálise para... Eu não sei se o Habermas, eu não conheço realmente a obra do Habermas, se ele vai fazer parecido com o Marcuse, se não vai, se tu vais falar disso, se não vai, no seguinte sentido, de usar esse ferramental da psicanálise para quase que pensar uma utopia, né? O mundo... Tem toda uma conversa sobre como Marcuse inspirou os jovens em maio de 68, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, quando tu começa a falar o pessoal costuma dizer que o texto do Habermas é um pouco chato, não pesa sobre o Habermas ele é um cara que inspirou os jovens a sonhar com um mundo novo. Não, a galera parece que não quer ler o Habermas, né? Então eu não sei, te pergunto mesmo como alguém que quando esbarrou no texto do Habermas, assim, foi acidentalmente, que não tem leitura, ele pega a psicanálise para pensar um mundo novo. Se sim, tu vai falar disso. Se não, se tu puder falar um pouco mais, qual é exatamente o lugar, assim, da psicanálise, da economia no pensamento dele. Eu já entendi que é para além da clínica, mas eu não sei se eu entendi o que exatamente vem além da clínica. Enfim, acho que a minha pergunta ficou um pouco difusa, né, mas... antes de tudo, eu quero registrar aqui minha admiração pela tua pesquisa, que está claramente, assim, cheia de energia, e a despeito de que mesmo diga que Habermas não é difícil, é denso, tu faz parecer muito interessante, tu faz as pessoas quererem ler o cara.
Parabéns, e obrigado desde já. Vitor, muito obrigada. Eu fico muito feliz com esses elogios, ainda mais vindo de ti, né? E sim, eu ando bem engajada nessa pesquisa, né? Eu posso dizer que eu durmo com o Habermas e acordo com o Habermas, né? Porque ele fica do meu lado ali. Então, tem sido assim, respirando essas pesquisas, né? E, bem, o que o Habermas faz com a psicanálise, e não fica claro ao longo da obra, né? Ele fala... Bom, ele vai fazendo todo um percurso inicial, né? Com essa crítica toda ao positivismo. Então, 7, 8 primeiros capítulos do Habermas são sobre críticas ao positivismo e trazendo o Kant, o Hegel, o Marx, e aí depois ele passa para o pragmatismo, historicismo com Peirce, com Dilthey, e ele vai fazendo toda essa questão até chegar na psicanálise, né, que são os últimos capítulos, né, os 2, 3 últimos capítulos do livro. E ele faz tudo isso, em primeiro, para criticar, né, essa postura cientificista da psicanálise, né, que acaba denegando a experiência de autorreflexão dos sujeitos. E também ele busca na psicanálise, ele enxerga na psicanálise um modo de tradução desse modelo de clínica psicanalítica, né, individual, né, entre analista e analisando, para um modelo mais amplo de crítica às patologias sociais, né, de análise e crítica às patologias sociais. E, bem, esse modo não é claro, né? O modo como acontece essa tradução de um modo tradicional de clínica psicanalítica para esse modelo de crítica às patologias sociais não fica claro na obra, né? Ele simplesmente cita ali como um objetivo de um projeto maior ainda em andamento. No entanto, o modo como eu tenho interpretado Habermas não é como se ele enxergasse um mundo novo, mas é como se ele enxergasse o papel da psicanálise, a importância do papel da psicanálise, dos postulados psicanalíticos do Freud, na superação de um contexto de dominação, né? Na superação desse contexto social de dominação que nem sempre está claro aos integrantes, né? Mas, novamente, ele não deixa claro como isso acontece e ele acaba abandonando esse projeto. O que vai acontecer na próxima aula é que eu pretendo trazer o Selicates. Por quê? Porque o que o Selicates faz é exatamente pegar tudo que eu falei na aula de hoje, sobre a psicanálise e tudo mais, sobre os pilares, como os pilares psicanalíticos seriam importantes para essa tradução, e então desenvolver isso, né? Ele desenvolve, ele explica, procura explicar como que isso poderia acontecer, né? Como, afinal de contas, eu posso traduzir um diálogo tradicional psicanalítico para um modelo amplo de crítica às patologias sociais, né? Um spoiler, ele cria aqui um diálogo entre teóricos e participantes, né? Que possa, assim, conseguir acessar o liame, né, entre as constrições sociais e esse processo de autoconhecimento. Então, para a gente entender o que o Habermas, né, quis fazer inicialmente em conhecimento e interesse, é muito legal, é muito rico ler a teoria do Selicates, né? Porque ele dá continuidade. Ele pega todos os pontos fortes do Habermas e os amplia, e os pontos fracos ele busca desenvolver, né? E mostra que mesmo o próprio Habermas tendo renegado essa parcela da obra dele, ela ainda é muito frutífera, né? Esse projeto habermasiano é muito frutífero. E aí ele vai desenvolvendo. Da mesma forma a Ellen, né? A Amy Ellen. Ela também entende que a psicanálise pode ser traduzida em um modelo de crítica social, mas a partir, claro, dos postulados de Freud, mas da Melanie Klein, né? E defendendo, então, que o Habermas, o projeto habermasiano precisa ser
revisado, né? Por ter um viés extremamente cognitivista e racionalista, né? Da psicanálise, né? Ter uma visão cognitivista e racionalista da psicanálise. Eu não sei se eu me fiz clara na resposta à tua questão, mas se eu não me fiz, a gente pode continuar conversando sobre isso até ficar claro, Vitor. Claríssima, claríssima. Estou ansioso já pela próxima parte. Eu quero ver como essa história termina. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Vitor. Eu também adoro essa segunda parte, né? Porque assim a gente pode ver como que é aplicado isso, né? E qual é o modo de aplicabilidade disso hoje em dia, né? Então, eu também gosto muito dessa segunda parte, sobretudo gosto da abordagem que o Selicates faz, né? Do projeto Habermasiano. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Algum ponto que eu tenha passado muito rápido? Alguma curiosidade sobre o Habermas? Sobre os capítulos anteriores dele? Que nessa aula eu foquei sobretudo nos capítulos do 10 ao 12, né? De conhecimento e interesse. Então, tem outros 9 capítulos aí que são todo o debate inicial do Habermas que a gente não, né, por motivos de tempo, nós não vimos. E foi o que o Pedro falou antes, que foi a palestra que eu dei numa disciplina, né, de epistemologia das ciências humanas. E essa parte inicial, assim, da obra do Habermas é extremamente rica, né? E eu, como defensora da obra, acredito que deveria ser muito mais lida, né, nas graduações, né? Eu vi na Unicamp, que foi lida, que foi onde eu falei também sobre o Habermas, e no Mato Grosso do Sul, né? Eu mesma não tive conhecimento e interesse na minha graduação, né? Não sei se algum de vocês teve, mas foi algo que o meu orientador me passou, e quando eu li a primeira vez eu me apaixonei, assim, pela riqueza, né, da obra Conhecimento e Interesse, porque todos falam que foi renegada, então o próprio Habermas abandonou, e aí acabam não ligando muito, mas é uma obra muito rica ainda, né? Então, se vocês tiverem mais alguma questão, a gente pode conversar sobre isso. Bom, eu acho que ninguém tem nenhuma questão, então, sobre o Habermas. Talvez vocês tenham mais questões na próxima aula sobre como esse projeto é aplicado, sobre quando a gente for falar da Amy Ellen ou do Selicates mesmo. Se ninguém tiver mais uma questão, nós encerramos por aqui a primeira aula. Então, gente, eu vou encerrar por aqui a primeira aula. Eu agradeço novamente a presença de vocês, por terem continuado comigo aqui. Agradeço aos que fizeram perguntas, aos que também prestaram atenção, e muitas vezes a gente fica tão imerso, né, nesse mundo do Habermas e não sabe nem mais o que questionar, né, não sabe nem por onde começar. Mas eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas. E para a gente ver, né, como esse modelo é aplicado, né? Quais são as críticas da Amy Ellen e também como o Selicates defende esse projeto e consegue aplicá-lo, né, na minha interpretação, de um modo muito rico, de um modo muito bem feito aqui a nossa sociedade. Então, agradeço novamente e encerro por aqui a aula. Muito obrigada.